Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e precisamos falar sobre convergências. Olha. Meu nome é Douglas e, cara, tá um fio lascado que eu queria estar assistindo uma Netflix. Eu sou o Glauber Gorski e, mais uma vez, eu vejo o futuro repetir o passado. Olha aí, ó. Quando você falou, eu vejo o futuro, na hora me veio essa outra frase na cabeça. A gente tá muito sincrônico, cara. No dia do anúncio do show do... clichê, Marcelo. Clichê. No dia do anúncio do show do Rush, você comentou do Paul McCartney. Daí eu te mandei na hora, cara, que eu tinha visto na hora o negócio. Aí você, caralho, mano, que foda. Foi muito engraçado isso. Que o Paul McCartney... Vamos usar roupinha igual agora? Não, é que o Paul McCartney que meio que tem uma matéria de que ele que fez o Rush voltar. Meio que ele que incentivou. E o Glauber fez um comentário. O Paul McCartney... Assim, o Rush, assim como o Paul McCartney, estão ali mostrando que não pode parar, que não sei o quê. E na hora que ele fez esse comentário pra mim, eu tinha visto esse post do Paul McCartney e mandei pra ele. Aí ele, caralho, mano, foi muito na hora, assim, muito instantâneo. Mas enfim, vamos para o nosso papo que interessa hoje. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a televisão pós-streaming, né? O que vem pela frente, o que está vindo pela frente, o que vai acontecer, o que está se repetindo ou outras coisas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, talvez Silvano chegue aí ainda, logo depois da nossa vinheta. Começar, gente, eu gostaria muito. Eu fiz uma pauta na minha cabeça, não escrevi ela, mas eu fiz mais ou menos uma ideia que eu queria jogar para vocês, ver se vocês concordam. A gente podia falar um pouco sobre como era a ver TV, né? Assistir a TV aberta, né? No sentido de TV. No nosso tempo, talvez uns aí há muito mais tempo do que eu, ou não. Quem pegou a piada aí já sacou, já deu uma risadinha aí. Ou não. Mas assim, falar um pouco disso, né? De como que era. E a gente trazer depois para como tá sendo depois da era streaming, né? Que eu acho que mudou bastante, né? Eu acho que o jeito que as pessoas fazem TV... A TV aberta talvez entrou para esse lado streaming também e tal. E acho que seria uma proposta pra gente começar uma conversa. E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, talvez não tão longínqua quanto a de vocês, mas já sendo, eu tô engraçadinho hoje, né? Caramba. Mas, tipo assim, o que eu me lembro, né? Tipo, de TV, de coisas que eu via nessa época... Ó, chegou o Silvano, ó. Pá, deixa eu só esperar o Silvano entrar aqui. Já permiti aqui. Mas assim, o que eu me lembro de TV, né, de assistir TV, vamos colocar como consumir TV, nessa época, nesse período TV aberta, salve Silvano, era o fato da gente esperar, como é que eu falo? Esperar para assistir alguma coisa. Esperar, você vê um anúncio de que vai ter tal coisa em tal horário e você ficar esperando para assistir aquilo lá. E daí você assistir muitas vezes, se é uma série ou se é um filme. Quando era série, não era todos os episódios de uma vez, ou era diário, ou era semanal. Então você tinha aquele tempo para digerir tudo aquilo que você assistiu, né? E isso, para mim, era o que mais que eu me lembro, assim, que tinha na TV, né, aberta, vamos dizer assim, nessa época. E quando veio a TV, que não era TV aberta, que era a TV por assinatura, Sky, Net, todas essas coisas, TVs locais também, era do mesmo jeito. Tinha uma programação
que você tinha, muitas vezes a revista, eu lembro que a TV local aqui tinha uma revista com a programação dos filmes que passariam naquele mês na HBO, por exemplo. Aí você, tal dia vai passar tal filme, tal dia, e você se programava. Então, assim, o que mais me vinha na cabeça, assim, o que mais que eu me lembro, assim, da TV, assim, antes do streaming, era isso, era esse tempo que você tinha de espera para consumir, para poder assistir o que você queria ver. Aí eu jogo a ideia para vocês aí e saudações, Silvano. Pois bem, então eu começo, estava na filinha aqui. Eu acho que uma das coisas que tem que levar em conta, em especial, é uma coisa chamada convergência tecnológica, né? Então, você tinha, por exemplo, aí nessa época que você estava falando, o cinema com uma super qualidade, né, entregando muito mais qualidade de som, etc, etc. E daí você tem, por outro lado, em casa, equipamento que é caro. Para você ter uma TV boa, sempre foi algo bastante elitizado, né? Hoje está menos, ainda está, mas está bem menos, né? Então a gente tem que falar dessas coisas para entender todo esse movimento que foi adaptando os conteúdos, né? No começo ali, no final dos anos 90, principalmente começo dos anos 2000, você já tinha grandes televisões de plasma, etc., com uma qualidade de som estéreo. Eu mesmo tive uma que eu trouxe, inclusive, para Campo Mourão aqui, de 50... Não era 50, era 42 ou 49 polegadas da Philips, mas ainda de tubo, né? E já com um baita de um som, assim, que eu comprei usada porque era extremamente proibitivo o valor. Mas à medida que isso foi migrando, essas tecnologias foram migrando e a internet foi se estabilizando, você vai ter, primeiro, as pessoas saem do conteúdo de 2, 3 horas, porque o cinema, nesse período, você vê, os filmes do Senhor dos Anéis, estava estourando um monte de filme, o Douglas pode falar melhor, o Silvano e o Glauber daqui a pouco sobre isso, mas você estava nesse período, aquele boom de filme de 3 horas e pouco, né? E daí o streaming, ele entrou pegando em duas frentes. Primeiro, ele queria um mercado que, por exemplo, o YouTube estava pegando, que já estava popular, o suficiente para o pessoal prestar atenção, né? E outra, que o pessoal começou a se tocar de uma coisa, que a TV e o streaming era excelente para você contar boas histórias, né? E dividir um filme de 3 horas em 6 episódios de meia hora, né? Então, esta mudança de paradigma, eu acredito que teve um grande peso nesse tipo de influência e de tomada de decisão. E, principalmente, eu acho que isso vai acontecer em maior peso a partir do Guerra dos Tronos, que é onde você vê, não sei se eu estou errado, mas foi a primeira série, assim, que o pessoal fez no final de novela, botar para aposta e o cacete. E daí sigo para vocês aí, depois eu continuo, porque eu quero falar sobre Bill Gates e ele cantando a bola do streaming. Acho que é o Douglas que estava na fila. Isso. Então, cara, na minha época de TV, não era pelo nome do canal que a gente chamava, né? Era pelo número. Bota no 9. 9 você sabia que era a Globo, bota no 4 é SBT. Então eu tinha essa questão de assistir ali o que eu já sabia os horários. Eu fui ter essa percepção ali dessa questão de se programar para assistir algo. Eu já era adulto quando eu fui assinar a TV a cabo. E, cara, para mim era o máximo se preparar. Hoje vai ter estreia tal do Telecine. Então, sábado me preparava, era pipoca, era lanche para assistir aquela estreia. E hoje parece que está tudo tão ao alcance, tudo, que a gente não consegue se decidir por assistir nada. E daí eu volto nessa... pegar o gancho ali do final do que o Goya falou, essa questão do streaming depois de Game of Thrones, que parece que
toda série ela tem que ser uma série evento. Ela parece que todo mundo quer buscar buscar aquilo que Game of Thrones conseguiu. E não acontece. Aconteceu com Lost, depois veio Game of Thrones só, eu acho. Teve algum barulho por Fringe na internet para ter um final ali, que a série tinha sido cancelada na quarta temporada. Mas só que eu acho que o streaming ele é um sistema que ele não se sustenta, porque é necessário cada vez mais, parece, eles puxarem nomes famosos. Você vê agora, teve o David Fincher, vai fazer o remake de Round 6, a versão americana. E daí é nome cada vez maior para um sistema que não consegue renovar as finanças sem ser enfiando anúncio e aumentando preço atrás de preço. E daí ele acaba se tornando um negócio insustentável. Ninguém vai ficar pagando 300 por mês para ter ali tudo para assistir. Daí, esses dias eu fui assistir, eu falei, eu vou terminar o Walking Dead. Tava na Netflix. Entrei, assinei o plano com anúncio, que já acho um absurdo. Eu fui assistir, você não pode assistir The Walking Dead, você tem que assinar outro plano. Cara, que negócio que é esse? Então, tipo, eu acho que o streaming tá virando TV a cabo, e a TV digital, essa 3.0, eu estava lendo que muitas empresas de internet, principalmente, tipo Claro, Vivo, elas estão muito de olho nessa questão da TV 3.0, porque eles vão conseguir fazer uma mescla ali, e nisso aí eles vão enfiar plano de streaming adoidado ali no pessoal, para ficar um pouco mais viável, mas é complicado, complicadíssimo, eu acho. É um modelo que não se sustenta. Antes você tinha série de 20 episódios, uma temporada por ano. Hoje você tem uma série de 8 episódios, sai uma temporada a cada 3, 4 anos. Então, quando vai assistir, você tem que assistir tudo de novo. Pode falar. Então, tem muita fruta nessa salada, sabe? Tem muita coisa, muita, absolutamente muita coisa, né? Existem esses recortes temporais, que eu acho que é importante entender em que momento as coisas acontecem. Existe a questão do fluxo financeiro, do negócio, do entretenimento, seja ele cinema, TV, streaming, o que quer que seja. E existe a questão da tecnologia, né? O Goya trouxe isso bem, né? Que eu acho que é um ponto a ser observado, e ele vai até o ponto de te dar trabalho, né? Então, é a história do 5.1. Quando surgiu o 5.1, era uma coisa tão incrível, tão sensacional, e imediatamente virou uma coisa tão imbecil que não adianta você ter um som 5.1 se não tiver uma sala, né, devidamente pensada para ele, para que você possa observar isso. Se a gente for entender o que é cinema, entender o que é televisão, principalmente assim a questão da televisão, desde da história de por que as televisões tinham o tamanho que tinham, né? A televisão padrão da TV de tubo de imagem era um padrão 20 polegadas, né? Ou 14 polegadas, se fosse uma televisão mais individual. 20 polegadas era uma medida tomada lá nos anos 40, anos 30, que dizia respeito assim ao metro quadrado de uma sala de uma família que tinha um casal e 3 filhos. Então é o mesmo cálculo, ou um cálculo muito parecido, que um arquiteto, um engenheiro tem que fazer, por exemplo, para definir o tamanho de uma mínimo de abertura de janela para um ambiente. Ele é um percentual né? Eu não lembro agora, eu estudei isso, né? Eu me capacitei nisso 40 anos atrás, não lembro mais, mas é um percentual assim de 10, 15 ou 20% em metros quadrados do que é o metro quadrado do ambiente. É o mínimo que você tem que ter de abertura de entrada de luz. Então esses cálculos, eles existem, sempre existiram, porque tem a ver com a própria indústria, né? Custos de produção e tudo mais. E é lógico que isso vai esbarrar no entretenimento em termos de programação. E aí, se a gente olhar a janela, como o pessoal chama, né? A janela do cinema, né? Se faz um filme, um longa-metragem, vamos partir de um longa-metragem, todo o resto é derivado disso, né? Se a gente for fazer uma análise bem séria, a gente tem que falar do teatro, mas não vamos tão para trás assim. Então, se a gente fala de um longa-metragem, esse longa-metragem, a primeira janela dele
de exibição é uma tela de cinema, é uma sala de cinema, historicamente a segunda janela é o mercado doméstico. Seja ele lá dos anos 80 para cá no home video, né, VHS, DVD, né, e similares, seja 2000 e alguma coisa para cá no mercado streaming, não é? E seja lá dos anos 60 para cá no mercado de televisão aberta, né? E mercado anos 90 para cá, mercado TV a cabo. E então são janelas de negociação, de compras de direito de exibição dos filmes por dado tempo. A emissora pode explorar aquilo. Aí tem toda uma série de contratos, né? Quantas vezes um filme pode ser exibido na televisão, né? Então os contratos que a SBT tinha, que você uma vez por mês assistia no domingo à noite a Gangue dos Dobermans, né? Era uma coisa assim de explorar isso à exaustão, né? De você não comprar filmes novos. Então entender isso é uma coisa, tá? Entender a tecnologia é uma outra coisa. E entender o que eu considero particularmente, eu quero jogar isso para vocês aqui, para vocês que estão comigo conversando e para vocês que estão nos ouvindo, que eu acho que é o ponto mais crasso nessa história toda, que é a sincronicidade. Então, a chance que a gente tem de assistir, nós aqui no Brasil, né, nós em nossas casas, de assistirmos a um filme no mesmo período que um estadunidense, um chinês, quem quer que seja assista, é muito similar e é muito próximo da data de lançamento mundial. Então isso, até no cinema, onde antes havia a necessidade de fazer cópias físicas de rolos, né, de filmes para serem projetados, hoje são chaves de acesso digital. Então essa sincronicidade, ela é caríssima. Tem filmes que você consegue, né, naturalmente passar antes no streaming do que no cinema, ou aconteceram casos, né, a Warner, né, com /HBO, é um caso clássico, teve alguns problemas nos últimos anos. A pandemia acelerou um pouco isso também, de você ter lançamento simultâneo. Você tem a chance de pagar para ver em casa um filme que está passando no cinema. E a gente está falando de um mercado legalizado, né? Estamos falando das caixinhas, né? Dos Jack Sparrow da vida. A gente está falando do mercado que realmente passa pelo trâmite de contratos e tudo mais. Então essa sincronicidade é um grande atrativo. E no fundo, há uma discussão, aí jogando o que o Douglas falou com relação à publicidade, com relação aos comerciais, a essa coisa de ser insuportável. Já não basta a gente pagar a assinatura, ainda o streaming tem que ganhar dinheiro com o anunciante e interromper a programação. É o equivalente a você ir numa sala de cinema e no meio de um filme ter um intervalo comercial. Não, realmente é uma coisa que não faz muito sentido se você está pagando por aquilo. A TV a cabo teve essa discussão lá nos anos 90, principalmente. E assim, essa coisa da sincronicidade. E eu quero deixar aqui, antes de passar a fala, lembrei de uma frase, de um verso, de uma música do Gabriel Pensador, que é Até Quando ele diz que a programação existe para manter você na frente da TV, que é para você não ver que o programado é você. Então essa denúncia que tem que o entretenimento tanto nos seduz, e a gente está falando aqui de um pequeno recorte eu começo aqui com esse filão, né, essa centelha do longa-metragem, mas naturalmente podemos desdobrar para Lost, Game of Thrones, podemos falar de futebol, né, podemos falar desses paradigmas. Eu não consigo apostar para onde a coisa vai, mas tem um produto que eu observo, porque já me falaram que é quem dita as regras do mercado, mas que eu vou falar daqui a pouco quando eu voltar a fala. Marcelo, diz aí, Zarski. Logo após os nossos comerciais. Depois, com certeza. Não, pegando esse gancho que você falou e que o Douglas tinha colocado dos comerciais, né, da publicidade, outras coisas que
que vieram assim depois, que veio os streamings, né? Acho que todo mundo que começou a acessar e tal, foi uma coisa muito interessante, que a principal coisa que me atraía pra caramba no streaming, eu comecei a ver Netflix por acaso, que a minha irmã assinou e falou: assinei Netflix, assiste aí, coloquei você. Eu nem sabia o que era. Aí tinha um monte de coisa pra ver, no horário que você queria ver. Você podia maratonar as coisas e não tinha intervalo, não tinha nada. Porque na TV, até então, a gente tinha Sky, se eu não me engano. Acho que eu nem tava com Sky. Tinha os intervalos comerciais entre uma programação e outra e tal. Até nos filmes na estreia do Telecine, eu não lembro quanto que era. Era sempre na sexta ou no sábado as estreias de filmes no Telecine ou no HBO. Era sempre assim. E daí, nessas estreias, eu acho que não tinha intervalo comercial, não lembro. Mas tinha outras coisas que tinham. Então, isso acabava ficando chato. E daí começou... e no streaming não tinha. Então, você via uma série lá inteira, um episódio. Você, quero ir no banheiro, você pausava ali, que era uma outra coisa muito legal. Você podia dar um pause e assistir. Não vai dar tempo de ver agora, eu assisto depois, continuo vendo. Então, isso era um atrativo muito grande. Mas daí o que veio, além da publicidade, foi uma outra coisa que eu percebi em alguns streamings que eu estava usando, que eram coisas que não tinham muito a ver com o que era do começo do streaming. O que tinha no streaming? Era um monte de série e um monte de filmes. Aí começou as produções dos próprios streamings. A Netflix começou a fazer produção dela. Beleza. Até aí tudo bem. Só que daí começou a vir... outras coisas nos streamings. Começou a ter transmissão de jogo de futebol, ter transmissão de luta, a ter transmissão de... eu lembro que tinha... tem reality shows, por exemplo, de férias com o ex, aí não sei o quê. Começou a ter um monte de coisas assim, sabe, também. Que daí eu falei, caramba, virou tipo a mesma coisa que tinha na Sky, por exemplo, lá. Só que para você acessar a hora que você quiser, sabe assim? A diferença é que você tem ali as opções para ver. Quero ver o reality show, você tem lá para ver. Quero ver não sei o quê. Então, assim, agregou um monte de outras coisas. Aí eu não sei, eu não entendo de televisão, de produção, de nada assim. Mas creio eu que foi uma maneira de tentar atrair mais clientela, porque a Globoplay, lá nos primórdios lá vamos dizer assim, que é uma TV aberta e depois lançou lá o Globoplay, né, e tal. Quando tinha o Big Brother, quando começou o Big Brother, ela tinha um plano para você assinar, para você ficar vendo lá a parada do Big Brother. Então, os assinantes têm um acesso a tal coisa e tal. Então, esse lance, eu não sei se começou ali, a ter os realities ali, ou se foi outro meio, outra coisa assim, mas era uma coisa que eu percebi que começou a ter. E hoje em dia você tem alguns streamings que tem muito disso daí. Eu não sei se é a Paramount, que tem quase um monte de coisa lá de MasterChef, de programação da MTV lá, de férias com o ex, e ex não sei das quantas, de férias com a sogra, e que todos os spin-offs desse de férias com alguma coisa aí. Então, assim, eu comecei a perceber essas aderências, vamos dizer assim, de outras coisas que não eram só filmes e séries, assim, sabe? Aí eu não sei o porquê que veio isso, se é por grana, se é por publicidade. Aí, enfim, aí eu jogo essa discussão aí na roda. Só completar o que você falou, que é uma informação importante, a Fórmula 1 fechou com a Apple TV nesse final de semana. A Fórmula 1 nos Estados Unidos vai ser exclusiva da Apple TV para exibição lá. E o UFC tá quase fechando com a Netflix. Então, tipo, eles já perceberam que o próximo passo é agregar esporte ao vivo. Então, vai começar a rolar isso aí também. Acho que o Prime, né? O Prime já tinha lá os jogos da NBA, né? Para você assistir a liga da NBA. E a Netflix esse ano começou com o WWE, é isso? Que tem os Westermania lá, essas coisas assim. Uhum. Também, né? Aí já agregou isso aí também, né? Mas eu passo a bola aqui.
Eu vou ajudar o comentário inicial do Zarski e denunciar um pouco a minha idade também, junto com a do Goya. Vou puxar o Goya junto para dentro do abismo. Eu vou falar o seguinte: a gente é do tempo e aquilo, eu tô te lembrando na minha memória onde que eu estava. Eu estava no ensino fundamental ainda. Isso deve ter sido em 82, 83, quando passou. Isso foi muito próximo, assim, quando passou na Rede Globo e O Vento Levou, né? Lembrei do Goya falando dos filmes longos, né? Na TV aberta, O Vento Levou. O Vento Levou tem quase 4 horas de duração, ou tem 4 horas alguma coisa de duração. Ele passou em 2 dias. Então, para passar na televisão, isso no Brasil, né? Lá fora, essas remontagens elas existem já há um bom tempo, né? Nos Estados Unidos, vários filmes são longa-metragens. Quando eles iam para TV aberta, eles iam com uma versão estendida. O primeiro Superman teve isso, né? Tinham cenas a mais para TV, para atrair um público que também já tinha visto o filme no cinema, né? Então, o nosso caso aqui, um pouco mais tupiniquim, que as coisas chegavam muito depois. Eu tô falando do começo dos anos 80, de um filme que passou no cinema em 1930 e... Quando que era? E O Vento Levou? 37? Acho que 29? 37. É muito tempo antes. É 39. como... 39. 4, 5, 6, 40... 40, que seja 40 anos depois. É como ter um evento agora na televisão que vai passar De Volta para o Futuro. Uma coisa desse nível, 40 anos depois. Aquilo passou em 2 vezes. E um outro filme também nesse período, que foi uma coisa incrível, que passou acho que no SBT, foi Papillon, com Steve McQueen, também nesse começo dos anos 80, que é um filme de 1970. Ele passou na televisão. E no dia seguinte, teve tanta ligação para a emissora e telegramas que as pessoas mandavam, que reprisaram no dia seguinte, para quem não conseguiu ver no dia anterior. Porque era a possibilidade que havia, né? Eu estou falando de um período onde as pessoas iam no cinema assistir reprises de filme, porque não havia sequer videocassete, e esperar passar na televisão era uma coisa assim, uma torcida que havia. E quando as pessoas iam ver musicais, elas levavam gravadores com fita cassete para na sala de cinema gravar a trilha sonora do filme, né? Então havia uma necessidade, uma carência, uma vontade de fãs de fazer isso, né? E acontecia de chegar na televisão, né? E aí todo o esforço das emissoras em fazer você assistir, né? Para te segurar na audiência, né? Para que a audiência suba, para que você possa ter uma publicidade, um intervalo comercial mais caro, né? Aí é o follow the money, né, do dia a dia. Então as coisas, a tecnologia, ela muda não só para realizar as coisas e para exibir, mas também a forma como chega para a gente, ela continua mudando. E o que eu queria deixar aqui, que eu coloquei o teaser no bloco anterior, e aí depois dos próximos comerciais a gente pode falar sobre, que existe um estudo, na verdade, assim, são estudos sérios mesmo, né, acadêmicos, né, que vão tentar entender o que é que dita a regra da tecnologia e da forma da demanda de produtos audiovisuais. E se dá, em primeiro lugar, historicamente, se dá na indústria do cinema pornô. Então, porque não é o tipo de produto que você oferece tentando atrair as pessoas, é o público que vai atrás. Existem matérias lá de 2005, estou falando de um ano antes do YouTube, onde já havia chance da pessoa, através do celular, ela conseguia assistir um trailer de um filme pornô que a locadora entregava o DVD, né? Estamos falando pré-Netflix, pré-YouTube, pré-tudo. Então já havia essa negociação, né? E se voltar mais atrás no tempo, tinha os próprios peep shows, né? Onde você pagava ali para ver um pedaço de um filme, numa sala pequena.
disse que tecnologicamente o VHS ele se impôs ao Betamax, mesmo tendo menos qualidade, porque houve uma democratização maior por conta da indústria do cinema pornô, porque isso chegou antes, tomou conta antes. Se tivesse tomado conta via Betamax, era o que teria imperado na época do VHS. Então, essa é uma forma de olhar também para onde a coisa vai, né? O que é que facilita chegar a algumas coisas, mesmo em termos de qual é o tipo de equipamento que é o suficiente de qualidade para gravar um filme, né? Eu vou colocar o Goya aqui ao meu lado, quantas e quantas obras maravilhosas, como ele citou aqui, o Laurence da Arábia, né, o próprio Vento Levou, obras gigantescas do cinema, a gente assistiu numa televisão 14 polegadas mono, com o alto-falante saindo na lateral da televisão, e nem por isso deixava se deslumbrar com o filme, né? Porque é bem diferente de uma experiência de ir ao cinema, mas a resultante daquilo que o diretor e todos os autores daquele filme estavam propondo, mesmo que a televisão fosse preto e branco. Eu assisti Pink Floyd The Wall no meu quarto quando era adolescente, numa televisão sempre de aquelas TV rádio, talvez alguém aqui lembre disso, de 5 polegadas em preto e branco com som mono, e eu vi um filme grandioso, Pink Floyd The Wall. Já que o Goya não tinha citado Pink Floyd ainda, tomei a frente. Tudo isso na Band, né? Tudo isso na grande Bandeirantes, que era meio vanguarda algumas coisas, né? Assisti Carrie ali, Gaiola das Loucas. O próprio Expresso da Meia-Noite também causou um puto impacto. Apocalipse Sinal, quando estreou também na TV, né? Foram filmes que não só no cinema, mas na TV no Brasil fizeram estrago. Cara, eu lembro de ter assistido Fenda no Tempo, inspirado no livro do Stephen King na Band. Cara, era realmente diferente a TV em questão de opção. Hoje eu vejo, por exemplo, eu acho que eu furei alguém aí, mas só para falar rapidinho, hoje eu vejo, por exemplo, algumas emissoras tentando se aproximar de um público evangélico, e daí você vê ali na hora eu já vi na sessão da tarde, você vai ver todo dia, cara, ou é filme meio gospel, ou é filme de superação, tá um negócio desse nível, assim. Mas eu acho que isso também se dá ao público que tá assistindo hoje Sessão da Tarde, né? Tipo, quem que hoje não tá com o celular na mão e tá assistindo Riverdale, sei lá, a série do momento, e tá ali pra tocar a Sessão da Tarde. Eu acho que é essa galera mais que não tem essa ambiência muito com a tecnologia, e aí eu acho que a televisão ela foi se adaptando. Até a novela, na verdade, né? Só puxando um pouquinho para outro tema, assim, mas a Globo, ela tá entrou de cabeça, né? Com a Globoplay nos streamings. E parece que as novelas deles ficaram de um jeito meio esquisito. Essa Vale Tudo ficou, tipo, bem diferente. E as séries que vão direto ali pro streaming, elas se aproximam mais do que Netflix, HBO tá fazendo, que a gente tem Bom Dia Verônica, Impuros ali, Impuros não é da Globo, né, mas tipo assim, produções brasileiras que quando vai pro streaming se adaptam um pouco a essa narrativa mais de ação do que tá fazendo internacionalmente, e a novela eu acho que ela voltou para esse ponto da galera que não tá muito atenta nas tecnologias, enfia anúncio dentro da novela a todo tempo, assim, tipo, tem product placement em todo episódio de novela praticamente. Então acho que a televisão percebeu essa perca de espaço, a Globo, que é gigantesca, já abocanhou o pedacinho dela do público do streaming, mas eu acho que a produção mesmo para TV, ela vai ficar cada vez mais nesse nível, assim, de se afastar um pouco dessa galera que tá ligada na tecnologia e vai para esses conteúdos aí de superação, histórias mais simples, assim, mais... não falando de forma pejorativa, mas mais pastelão, assim, porque também Netflix também tá cheio de novelão lá no Netflix, mas acho que eu consegui explicar mais ou menos. O que eu queria falar era de Game of Thrones também, Game of Thrones e The Walking Dead, porque eu acho que são duas séries que elas acompanharam essa transição, assim, forte, né? Elas começaram numa época que a
TV a cabo ali tava acessível, tava massa, a galera assistia e acompanhava. E elas terminaram com o streaming em alta ali, com essa transmissão e tudo mais. E eu acho que Game of Thrones se aproveitou muito disso também. Porque a gente fala como se Game of Thrones fosse da HBO Max ou da HBO como a gente conhece hoje. Só que, na verdade, ele era da HBO canal de TV, passava no domingo, né, à noite. Era no domingo que estreava Game of Thrones. E ficava depois on demand no HBO Go, falecido HBO Go. Então é um negócio assim meio... Não era o modelo de streaming que tem hoje, que a HBO tem hoje. Então eu acho que ele se aproveitou muito dessa rotina que era da televisão, de você assistir lá. E The Walking Dead mesmo eu lembro que passava na terça-feira, antes ou depois de American Horror Story. Eu lembro certinho, que dava terça-feira eu corria pra assistir os episódios novos do The Walking Dead no FX. Então assim, a gente cria essa rotina pra ir assistir, que, igual a gente já falou aqui hoje, né, se perdeu um pouco nesse streaming hoje com as maratonas, temporadas com episódios até menores. Mas seria interessante, assim, a gente analisar que essas séries que a gente comenta que foram épicas e tiveram essa explosão de público, elas ainda beberam muito dessa lógica de consumo que vem da TV. Porque depois que foi pro streaming, o negócio lançou 4 horas da manhã, 3 horas da tarde a galera já maratonou e viu a temporada inteira e mandou bala. Pode falar, Cláudio. Eu só quero realmente completar isso, porque a gente está aqui bebendo de coisas resultantes sem já com o pacote já devidamente embalado, né? A gênese de cada produto, ela vai muitas vezes trazer qual que é a pegada original do material. Então, quando a gente hoje assiste aqui no streaming, né, a gente assiste The Walking Dead, eu assisti The Walking Dead no streaming, né, essas coisas para nós chegam aqui no streaming. Hoje você pode assistir novela no streaming. A gente sabe que a novela, de um modo geral, a origem dela é da TV aberta, né? O The Walking Dead, por exemplo, assim como o Arquivo X, a origem dele é TV a cabo. Né? Os sitcoms, de modo geral, a origem deles é de TV aberta nos Estados Unidos. Então, a forma de se pensar cada produto vai ditar, inclusive, a narrativa. Né? Então, se você tem um produto que você tem uma programação, que eu sei que toda sexta-feira tem episódio novo, tem não sei o que, você se programa para isso, né? Os streamings têm um pouco disso. Alguns streamings colocam assim, a temporada inteira está disponível. Alguns não, alguns colocam ainda nesse formato que a gente se acostumou de ter essa programação na nossa agenda. Então, que eu gosto, né? A gente acaba adotando rotinas, né? A gente acaba se acostumando a isso. Mas certamente, assim, olhando o conteúdo de cada produto, se você tem a mesma história, se ela tivesse sido produzida originalmente para televisão aberta, originalmente para TV a cabo, originalmente para streaming, você teria uma forma de contar aquela história de um jeito diferente. Haja visto, por exemplo, que eu me assustei, eu juro que me assustei, sou um cara de mente aberta, mas me assustei quando eu assisti essa última temporada de Peacemaker. Caramba, aquilo só é possível, aquele nível de explicitude de algumas coisas, porque a origem dele já é onde você está vendo, que é no streaming, que tem quem assina o streaming é uma pessoa de 18 anos mais e tem sua responsabilidade doméstica, né? Então, isso também vai ditar, por exemplo, quando a gente olha assim, aquela história podia ter sido contada de um jeito A, B ou C. Tem a ver com as diretrizes de quem financia, de quem produz, de quem paga e de quem busca os devidos apoios financeiros, sejam ele através de intervalos comerciais ou através do marketing ali, do placement dentro dos produtos. Eu queria voltar um pouquinho lá onde quando o Glauber comentou sobre algumas produções que acho que americanas que já aconteciam, por exemplo, que nem você falou do Vento Levou, que era grande, né? Eu acho que o Silvano citou ali o Irlandês, são obras bem compridas. Tinha uma coisa que rolava também, isso daí que eu me lembro, que eram algumas coisas que saíam meio que em
telenovelas, ou tipo assim, uma minissérie em 5 episódios, umas coisas assim. A Globo fez muito isso. E eu lembro que eu assisti o It, A Coisa, né? Eu não sei em qual canal agora, que saiu como uma minissérie, vamos dizer assim, depois que foi lançado depois para a versão completa ali. E o Iluminado, teve uma versão do Iluminado, o Alto da Compadecida também, uma versão do Iluminado que eu assisti, que o Stephen King nunca gostou do Iluminado do Kubrick, né, se todo mundo sabe, e daí teve uma versão que ele meio que produziu junto com outro diretor lá e tal, que passou eu acho que era na Record, que passava todos os dias num horário X lá. E daí eu assisti isso daí, daí eu falei, nossa, legal pra caralho, porque eu tava muito interessado em ver como que ia ser e tal. E daí eu lembro que a Record fez isso com algumas coisas, antes dela ser... Eu não sei se foi na Record, foi na Band. Pode ser que pode ter sido na Band. Mas a Record passava Arquivo X, né, também. Então, assim, tinha essas produções também, que eu não sei se ainda tem ou não, mas o streaming tem um pouco disso também. Tem altas coisas no streaming que, quando tem essa coisa mais fechada, aí voltando também lá onde o Goya falou que as séries, ultimamente, dá a impressão de que elas querem ser uma série épica, que tem um monte de coisa e tal. E quando é um negócio fechado, por exemplo, aquela série Adolescência, se eu não me engano, que é uma mais recente, assim, que é uma história fechada ali, que termina, que tem começo, meio e fim, dá a impressão de que o negócio funciona muito melhor, assim, sabe? Aí eu não sei se esse formato tá voltando a acontecer, se nunca parou de acontecer ou não, mas é uma coisa que eu acho que funciona, sabe? E umas outras coisas que têm funcionado também, dentro desse contexto que a gente está falando dessas produções, são essas séries true crimes, entre aspas, assim, né? Uma série ficção, true crime, ficção baseada numa história de crime real. Essa é Ed Green, acho que é uma das mais populares, assim, que traz um pouquinho disso, né? As pessoas gostam de ver esse tipo de coisa, mas ela também não é uma série que não é uma série documental, né? Uma série ficcional baseada na história ali de um assassino, alguma coisa que foi inventado também. Então eu me lembro dessas produções que aconteciam lá antes também, e essas outras coisas que tem agora também, assim. E daí desse tipo de... Aí pegando uma outra coisa que o Glauber colocou, do tipo de produção, veiculação talvez do conteúdo que eu vejo que alguns streamers ainda faz, que é aquele lance que a gente comentou, tipo, a gente eu esperava dar horário, me programava para assistir e tal. Alguns streamers ainda faz, tipo a HBO ainda faz isso, lança lá 2 episódios de uma série nova, para depois lançar mais um por semana. A Disney faz isso também, né? E funciona, né? Que não lança tudo de uma vez, né? Acho que a Apple fez isso com o Severance também, que é o Ruptura, né? Por último também. Então é uma coisa que pega algumas pessoas, assim. Mas eu não sei que tipo de público que eles estão... Acho que eles estão tentando... talvez cativar um público que já tinha esse conceito, né, de ver séries, de consumir esse tipo de coisa dessa forma, para ver se consegue talvez manter as pessoas presas durante mais tempo, não sei. Eu me lembro dessas produções. E só para mim fechar minha fala aqui, acho que o Silvano comentou do Walking Dead, né, que foi uma coisa bem marcante. Eu lembro que o Walking Dead, uma série muito marcante para mim foi Lost, mas eu não assisti Lost na TV na época, porque eu não tinha acesso. Aí eu peguei os DVDs na locadora e fui assistindo. O Prison Break eu fiz isso, e o Supernatural também na época. Depois eu terminei de ver Na verdade eu não terminei de ver Supernatural porque eu achei que virou muito, sei lá, não gostei. Aí eu parei. Desisti. E o Walking Dead foi meio que isso. Quando lançou, eu falei, nossa, que legal, uma série de zumbi aos pés do filme do Romero, porque pra mim todas as coisas de zumbi que saía era tudo igual, tudo a mesma coisa. E essa eu falei, pô, isso aí é diferente. E daí eu lembro que eu assistia no FX também, saía uma vez por semana, acho que era nas terças-feiras, e foi bem naquela greve dos roteiristas. Acho que a primeira temporada teve bem pouco episódio, ou a primeira ou a segunda, não sei. E daí eu lembro que atrasou pra sair depois, mas eu ficava muito
preso nisso aí. Eu assistia na época que eu tinha Claro TV, que eu tinha assinado. E uma outra que me causou isso também, que eu assistia toda semana, eu não lembro se era toda semana ou todo dia, mas acho que era toda semana, além do Arquivo X, que foi a que mais me prendeu nesse sentido, foi o Heroes, que acho que a Record transmitiu no Brasil. Porque era uma série que eu falei, puta, uma série de herói muito diferente. Um aluno meu me indicou, aí eu comecei a ver, eu falei, que legal. E era assim, eu ficava esperando para ver o próximo episódio. Então eu vi pela TV também, assim. Aí eu lembro que a segunda temporada achei meio fraca, assim. E a terceira eu já assisti já no streaming mesmo, assim. Já tava no streaming quando eu fui ver. Mas são coisas que eu fui lembrando dessas produções que foram acontecendo. Que enquanto vocês iam falando, eu ia pensando. The Witch, né? Também foi do que eu falei, e essas outras coisas assim. Então eu só queria jogar isso que eu lembrei. Voltando lá que o Glauber estava falando, você pegou o Peacemaker ali, a segunda temporada, cara, eles conseguiram fazer um marketing em cima de um personagem que era lá do 10º escalão da DC, e olhe lá, 10º escalão, eu tô sendo generoso com ele ainda. E conseguiram fazer um dos personagens mais... uma das séries mais assistidas desse ano na HBO. Fizeram um fervo danado ali para o último episódio, que quebrou completamente a expectativa do que todo mundo estava esperando. Teve quem amou, teve quem odiou, mas tipo, é uma coisa que só essa questão do lançamento semanal permite. Não tem como você fazer isso com um negócio que é largado de uma vez só a temporada inteira. Sai ali a falação ali por 2-3 dias e acabou, morreu a série. Só volta daqui 3 anos, quando sair a próxima temporada. E do jeito que eles fizeram, do jeito que é o meio tradicional, né? Eles conseguiram levantar esse hype em cima desse personagem, e a galera, tipo, já tá esperando continuação. Vai ter terceira temporada? Não vai? Então, tipo, é muito uma coisa que só a HBO faz de melhor, né? Que a HBO faz de melhor esse tipo de coisa. E é a questão de entender o público, né? Parece que o pessoal não entende. Alguns streamings parecem não entender o público, né? Eles vão largando coisa ali aleatória e você não dá conta de assistir tudo que tem. Eu assinei aquela promoção do Mercado Livre ali, e daí eu achei uma série. Agora eu tô assistindo só aquela série. Eu falei, puta merda, eu tô pagar R$79 por mês e podia estar assinando só a Netflix aqui agora. Tô silvando agora. Eu acho que nesse sentido do lançamento semanal e do lançamento maratona e tudo mais, eu acho que vem dos streamings, eles hoje, né, as plataformas de streaming hoje serem empresas de tecnologia e se afastando cada vez mais das empresas de telecomunicações, de comunicação, né, e entrando nessa seara das empresas de tecnologia. Então, a concorrente ali dos streams, além deles mesmos, né, serem concorrentes uns dos outros, ele tá tomando tempo, por exemplo, da pessoa no Twitter, da pessoa no YouTube, da pessoa numa rede social. Então, essa disputa pelo tempo e pela pauta também ali, pela sua atenção, né, no caso, que eu acho que fez esse modelo de negócio da maratona ser o padrão dos streams por muitos anos, assim. Principalmente quando a Netflix estava ali soberana, né, sozinha ali, né, nesse mercado, ela ditava como tinha que ser e ela conseguia sustentar isso no debate, assim. Então, lançava Stranger Things, hoje, beleza, fala-se uma semana, lança Sandman, uma semana de Sandman, próxima semana tem The Boys, na outra semana tem Alien, na outra semana já veio Peacemaker. Então, assim, teve uma época que era Stranger Things. Gente, era 1 mês, 2 meses, 3 meses falando disso, tinha fantasia. Durava até o carnaval pra galera fazer fantasia de carnaval.
Eu acho que a última grande coisa assim, que teve na Netflix, não sei se foi La Casa de Papel ou Round Six, que também foi um negócio que durou por muito tempo, assim. Foram séries que lançaram de uma vez, né? Lançaram a temporada inteira nesse modelo. Eu acho que essa questão de lançarem agora por semana, muitas estarem indo para esse lançamento semanal, é por uma questão também, né, de vida útil, né, da pauta ali sobre aquele produto, sobre aquele IP. Mas eu acho que é por conta financeira mesmo. 8 episódios é 2 meses de assinatura. Então, tipo, no mínimo você garante ali. Às vezes 3 meses, tem temporada de 10 episódios que você faz ali em 3 meses. Então, eu acho que nada mais nada menos que a questão mercadológica, os caras perceberam isso. Na minha opinião, o melhor método né, desses de lançamento foi o que eles fizeram com Arcane, a animação. Que é de 3 em 3 episódios. Tipo, lança 3 episódios, quem é mais aceleradão e quer assistir, tipo, dá uma maratonadinha ali em 3 episódios e sacia ali à vontade, mas tem uma vida útil ali, pelo menos de um mês e meio da produção. Só que é muito mais difícil fazer isso porque, no caso de Arcane, por exemplo, a cada bloco de 3 episódios é meio que um começo, meio e fim. Então, tipo assim, tem um arco de desenvolvimento nesses 3 episódios. Aí depois tem... E aí os 3 blocos, né, que formam 9 episódios, eles são começo, meio e fim também. Então, tipo assim, é um desafio de roteiro gigantesco fazer isso, e eu não sei se os caras têm tempo hábil, né, dada a quantidade de volume que eles... O volume de produção que eles entregam aqui pra gente, pro público, eles conseguem fazer isso com todas as séries. Mas por mim, por exemplo, dando outro exemplo mais recente também, Sandman, eu acho que tinha que ser assim, tipo de 2 em 2, de 3 em 3, coisinhas assim pra galera maratonar e ficar tranquilo e também não sentir que faltou alguma coisa assim. Mas principalmente eu acho que é por questão financeira mesmo, que eles vão esticar isso ao máximo. A Netflix mesmo começou, eu não sei se eles ainda continuam com isso, porque faz tempo que eu não assisto coisas da Netflix. Mas eles começaram a lançar séries em 2 partes, né, a temporada. A primeira parte da temporada agora e a segunda parte da temporada no verão, tipo, coisas assim. Aí eu acho que é tudo testes que eles vão fazendo mesmo de mercado e vai analisando, né, o que dá certo e o que não dá. Eu queria comentar uma coisa rapidinho só também, eu não sei se vai gerar muita discussão, mas não poderia deixar passar batido. É que esse streaming entrando, esse modelo de negócio que entrou do streaming, ele foi um pouco prejudicial para os trabalhadores, né, da indústria do cinema, assim, um pouco não, muito prejudicial para os trabalhadores da indústria. Porque antes a gente tinha ali séries de 20, 21 episódios, vou dar o caso aqui de Fringe mesmo, que é uma série que teve seus altos e baixos, Lost também teve seus altos e baixos, mas quando você tem esse compromisso com a televisão e você gera esse público que tá lá toda terça-feira, todo domingo assistindo, você tem meio que um redirecionamento no final de cada ano, análise de audiência. Pro ano que vem a gente vai melhorar, pro ano que vem a gente vai cancelar. Não, vamos tentar dar um grau aqui e terminar a série bem. Ou até uma série que já foi cancelada, no caso de Fringe, volta para terminar bem para aquela marca ali não ficar prejudicada. E aí eu acho que no streaming isso ficou muito ruim, porque eles têm acesso a dados muito, muito específicos, tipo de quantos minutos de cada episódio a pessoa assistiu, em qual minuto a pessoa desistiu de assistir o filme, em qual minuto ela saiu da tela e foi caçar outro filme, quanto tempo ela demorou naquela capa daquele filme, qual capa ela passou mais rápido. Tipo, eles têm absolutamente todos esses dados. E essas análises meio que corta o trabalho criativo aqui. A gente vira uma pastelaria de fazer séries iguais. Tem filme na Netflix que se você pegar ali parte desses filmes mais baratinhos que eles fazem, é praticamente tudo igual. E tem regras, né, que a galera vai seguindo e tudo mais. E o pior de tudo, diminuiu a quantidade de episódios. Então, você tinha uma série de 21, 22 episódios por ano. Hoje você tem 8 a cada 3 anos. E isso, pro roteirista, é ruim. Ele recebe menos, porque ele produz menos. E para quem recebe por royalty, também é zoado, porque eles não liberam, né, dados de audiência. Então, na televisão, você sabe quanto que aquilo deu de audiência. Quando vende para uma emissora, quando vende para o Brasil, as pessoas que recebem parte dos royalties têm esse controle, né, tem essa vida útil. Mas no streaming, como esses dados não são revelados publicamente, a maioria dos contratos que eles fazem com os criadores são preços fechados,
The Office tá sendo reprisado 350 milhões de vezes e a galera que escreveu o roteiro, tipo, não tá ganhando royalty muito em cima disso, né? Dependendo do contrato, isso pode prejudicar. Então, eu queria deixar esses 2 pontos aí que é ruim pra indústria, principalmente pros trabalhadores em certos pontos. Eu só quero fazer um parênteses rapidão aqui, daí eu já passo. Mas é só pegar esse gancho. Tá mutado. Opa. Tá. Eu só quero pegar um parênteses rapidão antes de eu passar aqui. Você falou das campanhas de marketing e tal, no Peacemaker. Eu não assisti a segunda temporada. Acho que eu comecei a ver só o primeiro episódio, mas eu não fui. Ainda não vi. Mas a Netflix é uma dessas que pegam coisas que dão certo e espreme até o final para ganhar dinheiro em cima, né? O Round 6 foi uma delas, né? Que agora tá virando uma série, a versão americana, né? O La Casa de Papel teve uma outra versão, teve um reality show da Casa de Papel, um monte de outras coisas. E o Stranger Things tem uma campanha de marketing que saiu agora, que vai sair a última temporada. Isso é uma campanha de marketing do Stranger Things de como você maratonar. Eu vi isso daí, acho que no Instagram, uma coisa assim deles, assim. Como você maratonar todas as temporadas de Stranger Things para você ficar preparado para assistir os últimos episódios da temporada final. Aí era tipo assim, do dia tal ao dia tal de, sei lá, de outubro, você vê do episódio da primeira temporada, do episódio tal ao episódio tal, que vai contar não sei o quê, depois você assiste de dia tal ao dia tal, sabe? Um roteiro para você assistir, maratonar a série para chegar no grande espetáculo que é o grande final da série, né? Que é o Stranger Things é uma coisa muito grandiosa, vamos dizer assim, da Netflix, né? Eles ganham muito dinheiro em cima disso, não só com a série, com tudo que a série gera, com bonequinho, com videogame, que tem um jogo que lançaram, com camiseta, com os merchandising que tem de tudo, né? Então, só, né, para colocar essas coisas assim também, tipo, que tipo assim, muito investimento em propaganda para fazer a galera assistir. Aí, juntando com o que você falou, cara, como eles têm acesso a muita informação, é muito certeiro fazer, tipo, campanhas de marketing e fazer com que você assista coisas muito parecidas, vamos dizer assim. Quando saiu a série Dark, que foi uma coisa muito diferente na época, depois de Dark, da primeira temporada, eu lembro que veio um monte de outras séries que tinham a mesma pegada. Séries europeias, assim, sabe? Série finlandesa, série norueguesa, série não sei o quê, que tinha uma vibe meio Dark. Daí eu lembro que tinha... A galera daí começa a falar, se você gosta de Dark, você vai gostar dessas séries e tal, umas séries lá... E assim vai. Então, assim, vai ficando cada vez coisas muito parecidas, realmente, isso que você falou, assim, sabe? Mas só para somar nisso que você falou, que tava lembrando. Passo a bola. Mas o negócio sempre foi assim, né? A gente tem a sensação das últimas lembranças de que agora parece que é desse jeito. Mas o Goya, que é o mais velho de todos, vai lembrar que sempre foi desse jeito. Goya, eu tô aqui com a pulga atrás da orelha, me fale aí. Bill Gates, o que isso quer dizer com Bill Gates? Bill Gates, ele publicou o livro em 95, Uma Estrada para o Futuro. E nesse livro, ele comenta que nos próximos anos, isso é de 95, veremos serviços online que vão oferecer a locação de filmes diretamente pela internet, porque a Estrada do Futuro era uma referência pela internet, que ainda estava começando. Então, ele antecipa em quase 10 anos os serviços de streaming. E isso está lá. Se você pegar no livro, ele está lá, né? Ele fala sobre o acesso a bibliotecas online, porque na época já havia CD-ROM de enciclopédia, coisa assim, né? Mas ele já cita, não, vai estar tudo nas nuvens, vai estar tudo no ar. Ele que começa esse conceito, e você lia aquilo e fala, cara, que é isso ainda, nós temos internet de escada, tal, e ele começa, não, vai ter sim, porque aí os catálogos serão todos online, aí em vez de você ir na locadora, você vai digitar o nome do filme e vai pagar pelo filme. Inclusive, acho que é um ótimo exercício hoje, para quem quiser fazer essa experiência, ler esse livro
para enxergar o que se concretizou ou não. Lembrando que Bill Gates, ele dizia que no período desse livro, as pessoas perguntavam para ele, né, porque ele era o homem mais rico do mundo nesse período, e perguntavam assim, como é que você faz para sempre acertar suas previsões? Ele fala, bom, eu faço como aquele arqueiro que nunca erra o alvo. Primeiro eu jogo a flecha, depois eu pinto o alvo em volta. Então eu sempre acerto no meio do alvo. E daí fica também, juntando com o que você falou do follow the money e tudo mais, fica essa história, até onde que o próprio mercado não foi criando a necessidade desses serviços aparecerem, né? Você criou primeiro, você cria, né, um serviço, e daí você cria a necessidade daquele serviço para tornar ele viável, né? Como até você falou, a TV é medida em função do tamanho da casa do cara, né? Então a medida é totalmente arbitrária. Então como é que você chega nisso? Pensando em quantas pessoas moram na casa. E aí vamos para Pitágoras, né? Que o ser humano é o centro da paisagem onde ele se encontra. E daí você vê que o Bill Gates ele vai fazendo todo esse apanhado já em 95, coisa que hoje a gente está vivendo. Ele deve estar rindo demais disso tudo. E ele fala também da convergência, né? Que é isso, os serviços irem, né? Então hoje, por exemplo, você assiste a Netflix no teu celular. Teu celular não é uma TV, mas a Netflix também faz filme para cinema. Então, quer dizer, você tem as mídias circulando em vários espaços, né? Passo para o Douglas aí. Você acabou de tocar num ponto que eu vi recentemente e eu tô achando até assustador, que é a produção de filmes, novelas e séries verticais. A Globo vai lançar uma agora, inclusive com aquela influenciadora que era do BBB, que fez novela, Jade alguma coisa. E eu tô vendo, eu já vi uma produtora, acho que é aqui de Curitiba, inclusive, que ela tá produzindo tipo websérie gospel vertical. Então, tipo, tá se criando uns nichos bem estranhos para quem assiste esse tipo de conteúdo. Mas eu vou falar o quê? Na hora do intervalo da minha mãe, ela disse que fica assistindo dorama, então como que eu vou culpar os jovens, né? A coroa tá lá nos dorama na hora do intervalo, assistindo no celular, então tudo verticalzinho, exatamente, tudo no vertical, Glauber. Então daí vai se criando nichos e vai saber onde que a gente vai parar. Tem uma questão de movimento pendular, né, nas coisas, né? A tecnologia muitas vezes ela dita, agora vai ser tudo aqui, vamos todo mundo para lá, aí vai, não era tanto assim, acho que é mais por outro lado. A tecnologia ela faz isso. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, entre a Estrada do Futuro de 95 e hoje estamos aqui 30 anos depois, em 2005, ali pela metade do caminho, em 2007 para 2008, quando no Brasil chegou a tal da TV digital, que a gente tem em casa via sinal de TV aberta, Full HD, né, com chance de ser interativo, você vendia muito a ideia, tá? Porque não é só uma ideia, é uma possibilidade técnica há 17 anos, 18 anos quase, de você ter a tal da televisão interativa, né? Então você consegue, com o clique do mouse, isso era vendido, era mostrado isso como um grande avanço, algo moderno, última palavra, tecnologia que não se fala mais. Na novela das 8, aquela roupa que a atriz está usando, você clicava ali e dava qual que era o modelo, a marca, o preço, que lojas venderiam aquilo, o brinco, o relógio. Então, essa questão de voltar ao marketing, né? De você ter um acesso a isso. Qual que é o carro que está passando ali? Multifaixas, né? Você poder assistir com legenda, com outras versões de linguagem.
Isso tudo é possibilidade tecnológica, isso tudo é trabalho, isso tudo demanda gente, equipe, demanda coisas que não foram realizadas. Principalmente, tá aí, é possível de fazer, sim, né? Mas tem um ponto que é importante aí olhar, olhando para o futuro, já que a proposta desse episódio a gente falar um pouquinho, se atrever um pouquinho, né? Então, se eu vejo o futuro repetir o passado, a gente está olhando bastante o passado e um tanto do presente. Algo que é recorrente em tudo isso, absolutamente tudo isso do E o Vento Levou para cá, é que para funcionar, esse é uma informação de marketing isso, né? Você tem que oferecer para o usuário o mínimo de trabalho possível. Então, o Goya, que entende bem aí, né, no seu histórico, por exemplo, enquanto o Anderson, né, como fazedor de homepages, né, de sites, quanto menos cliques o usuário precisar fazer para chegar em tal serviço, melhor. Né? Você dá menos trabalho. Quanto menos você precisar pegar no controle remoto e apertar mais botões, quanto menos controles remotos você tiver na tua casa, ou seja, quanto mais eu der play e aquilo já está me entregando aquilo que eu quero assistir, ou seja, quanto mais eu entrar na sala de cinema, naquele horário que vai começar aquele filme, eu sentar e não precisar fazer absolutamente nada, mais próximo da melhor experiência você vai estar dando para o usuário, né? Então, a tecnologia ela tem que dar essa experiência. É isso que o entretenimento que a gente consome, ele entrega. Porque quando a gente escuta uma música nova, seja do Pink Floyd, seja da banda que for, que legal, tá multitrack aqui, deixa eu ouvir só a bateria, deixa eu ouvir só a guitarra, só o vocal. É possível isso? O YouTube tá cheio de referências disso. Isso é interessante enquanto espelhinho para índio. Só que daqui a pouco enche o saco. Tudo que você quer é uma experiência sensorial, né? E mal racional. Né? Você quer até pensar pouco, na verdade, né? Você só quer sentir bastante. Então, quanto mais aquilo te entreter, te emocionar, te surpreender, é o que basta. Né? Uma boa história bem contada, muitas vezes é o que basta. Né? Então a tecnologia ela vai até um ponto. Essa sincronicidade com o que acontece lá fora, acontece aqui, entre todas as janelas, também ela vai até um ponto. Se é 5.1, se é estéreo, se é mono, isso também vai até um ponto. Agora, o que sempre vai estar, se a série ela entregue de uma vez só, né? Ou se ela entregue semanal, e aí eu faço como muitos, é complicado dizer todos, mas talvez eu possa dizer a maioria. Eu espero a série chegar perto do último episódio e aí eu maratono. Né? Muita gente faz isso. Eu entrei num Reddit aqui agora para ver o bate-papo da galera, se é entre maratonar uma série que é entregue de uma vez só ou semanal. A grande crítica é, semanal, voltamos à TV a cabo, então. Né? Então eu prefiro esperar para não precisar pagar 2, 3, 4, 5 meses de streaming. Eu pago só um mês lá no final, quando a série estiver acabando. Para quê? Para que tenha menos trabalho, para que a gente se surpreenda o máximo possível no menor tempo possível. Eu acho que isso vai ditar aquilo que sempre foi ditado. Não faz diferença se em 1937 tinha E o Vento Levou com 4 horas de duração, e a gente tem aí o Brutalista, né, do ano passado, que também tem 4 horas de duração. Ou seja, as coisas não mudaram muito no final das contas. O que interessa é que as pessoas elas têm um pouco mais de possibilidade de transformar por si só um longa-metragem numa minissérie. E aí eu, deliberadamente, eu posso assistir O Vento Levou em 2 dias, ou em 3, ou em 10 dias. Eu acho que esse, no meu entender, assim, nos meus estudos e nas minhas leituras e nas minhas percepções, é a tendência que sempre foi. É sempre aquilo que o Robert McKee ensina, né, no Story, para roteiristas e para contadores de história. Busque entregar para a audiência aquilo que a audiência quer.
que é emoção e surpresa. O resto é adorno para entregar melhor, né? É um pacote para entregar melhor, né? O frasco do perfume é importante, mas o aroma é o que conta. Fim da história. Manda aí, Douglas. Então, acho que é necessário também analisar o contexto social de época, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente ia para assistir um filme, o filme. Mesmo em casa, no cinema, onde fosse, a gente não tinha a concorrência do celular. Cara, hoje está insalubre ir no cinema. Você vai no cinema sabendo que se você quiser assistir o filme, você vai arrumar briga com alguém, porque você vai ter que mandar alguém desligar o celular, ficar quieto, porque não tá dando. E acho que muito dessa questão do streaming, a pessoa ficar esperando, vou esperar assistir em casa, porque ela tá ali no sofá, ela tá assistindo com um olho no celular e outro na TV, né? Então tem muito dessa questão que a TV, o cinema, ele precisa competir ainda com um aparelho que está na mão da pessoa, né? Então tem muito disso. Manda aí, Zarks. É isso daí, mano, que você falou. Esses dias atrás eu fiz a trilha sonora para um espetáculo de dança aqui, de dança com teatro. Era um solo, né? Então, tipo, teatro sem microfone, né? Com dança e tal, silêncio. E, mano, começou o espetáculo, toca as campainhas ali no teatro, pá, aquele clarão de celular, assim, sabe? Perto da gente, assim, sabe? Eu e a Bruna, uma galera, assim. E mais gente, assim. E, tipo, alguém... beleza, falei, a pessoa vai desligar, sei lá, botar... Podia ter colocado no não perturbe antes, né? Não, mas a pessoa tava com o celular vendo alguma coisa ali, cara, assim. Daí, beleza, vai acontecendo a parada, a pessoa com o celular lá, mais gente com os celulares, né, fazendo a mesma coisa. E, de repente, mano, me toca um celular no meio do negócio, cara. E a pessoa, tipo assim, tocou o celular com uma campainha alta. E a pessoa, tipo assim, sei lá, eu ia me tocar, né? Desliga o celular, não atende, sei lá. Ou pega o celular e vai atender lá fora. A pessoa atendeu, mano, no meio da peça de teatro. E começou a falar, eu tô aqui no teatro, tô assistindo a peça de teatro. Tipo, fala pra não sei o quê. E o volume super alto, cara. Mano, é bem foda. E uma outra coisa que acontece, que você falou desse lance do cinema, tipo assim, eu vou no cinema pra ter a experiência de ver a parada no cinema. Eu fui lá assistir o Tron, por exemplo, que nem eu falei, me diverti pra caramba, mas eu achei que é o filme pra você ver lá, pra você escutar a música no som alto, e é isso aí. E você vai pra isso, né? E, mano, acho que a galera vai pro cinema pra falar que foi pro cinema. Porque a galera vai pro cinema pra tirar uma foto da tela pra mostrar que tá assistindo. Ou pra tirar uma foto, estou no cinema. Ou pra colocar filmão. Ou, sei lá, pra registrar aquele momento. Isso daí acontece daí em outros lugares, em show, em outras coisas assim. Mas no show, beleza. Você não vai te atrapalhar, entendeu? Agora, no cinema, que tá em silêncio, que você tá ouvindo imersivo lá na experiência, alguém saca o celular lá com a puta tela clara na tua frente e tira uma foto, porra, é foda, mano. Isso daí é chato. Fora as pessoas que ficam conversando alto, sabe, assim. Perrengue de cinema é foda, cara. Acho que a gente podia gravar um episódio sobre tipo, a sala de cinema, isso aí, que é foda, cara. Inclusive, eu escutei um episódio do Rapadura Cast sobre isso um dia, que tem umas histórias muito legais. Enfim, eu só queria compartilhar dessa parada aí. Sobre conteúdos verticais, eu acho que a gente está encaminhando 100% para isso. Até do que o Glauber trouxe de menos esforço, né? Virar o celular já está sendo um esforço grande, então as produções agora vão ficar com o celular em pé, você não precisa virar mais. Mas é curioso, teve um ator que a gente trabalhou no último filme que a gente fez, que ele tinha recebido para fazer uma série dessa, e a galera tá investindo bastante, assim, tipo, tá tendo financeiramente, assim, tá o triplo do cachê normal que um ator recebe, tipo, pra fazer o mesmo nível de produção, assim. Então, eles estão investindo pesado. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais no TikTok, Instagram, Quai também, né?
esse tipo de produção e com qualidade boa, assim, não com essa qualidade caseira que os influencers têm hoje, esse negócio mais do it yourself ali, né? Vai ser um negócio de produção grande mesmo. Então, se preparem aí pra gente assistir. Eu tô bem curioso, porque tem muita coisa que está sendo adaptada. Por exemplo, o Douglas trouxe a questão dos doramas, né, materiais assim, mas eles são cortes de um conteúdo horizontal que ele faz, que eles fizeram os cortes ali verticais e lança em 50, 60 partes no TikTok. Um episódio de 50 minutos, ele lança em 50 partes de 1 minuto no TikTok pra galera ir assistindo, assim, por partes. Em parte porque o TikTok paga por view, né? Então, tipo, a pessoa destrincha e faz bastante view em cima disso. E as leis de direito autoral do TikTok é bem falha, então dá pra ganhar dinheiro em cima de conteúdo de outra pessoa, assim, né? Com conteúdo protegido. Mas porque é o método que a galera tá consumindo. Tem um tempinho ali, vai passando um pro outro. Hoje o scroll já é automático. Você pode deixar no TikTok, tipo, passa um. Quando ele termina, passa o outro. Quando termina, passa o outro. Então, a pessoa literalmente assiste ali meia horinha sem nem passar o dedo, né? Sem nem dar o dedo deslizado ali. Mas e é isso, sobre o conteúdo vertical é isso. E aí eu queria falar um pouco de celular, porque eu vi uma reportagem, não recente, mas tem uns 3, 4 meses, de um roteirista que faz material para Netflix, que ele recebeu orientações da própria Netflix de como produzir esses materiais, assim, tipo uma cartelinha, né, de como fazer um filme para Netflix, qual que é as diretrizes que eles querem. E o que chamou a atenção ali foi que várias dessas orientações era levando em conta que o público não estaria prestando atenção no filme. Então tem orientações de tipo fazer o personagem principal narrar o que ele está fazendo ali, porque a pessoa vai estar tipo mexendo no celular, não vai estar totalmente focada naquilo ali, e aí ela consegue compreender o filme mesmo assim. Ou em 3, 4 vezes durante a trama, o personagem ele tem que repetir o que ele está querendo, o que ele está buscando ali, para isso ficar claro para a pessoa que, sei lá, deu uma saidinha ou desconectou do filme por alguns minutos e ele volta e ele tem essa compreensão total. E aí quando você vai assistir esses filmes mais originais ali do Netflix, que é esses mais pastelaria, né? Você percebe que toda hora a personagem, eu tenho que ir lá para não perder minha vaga na faculdade. Aí tipo, ela chega pro professor, mas não posso perder minha vaga na faculdade. Não perdi a minha vaga na faculdade, tipo. Umas coisas assim que acaba refletindo na qualidade do material. Isso é 100% influência do celular, né? De como que a galera percebe que uma notificação pode desconectar uma pessoa do conteúdo ali por 10 minutos e ela vai voltar depois. E ela não vai voltar do começo do filme, então o roteirista tem que rebolar para explicar isso de novo em algum momento lá na frente. Enfim, né? Para quem estuda um pouco de roteiro sabe que isso é show, don't tell, né? Então, show, don't tell. E aí, mostre, não fale, né? E aí, isso interfere bastante na qualidade final do material. Mas é resultado, né? Influência do modo de consumo que a gente tem hoje de mídia. Então, medo do que vem por aí com esse monopólio de streaming e medo de que isso está se tornando normal a ponto de ser uma diretriz para o artista que está ali fazendo. Lembrei de uma sketch do Choque de Cultura tirando sarro do Tropa de Elite, né? O Wagner Moura, o personagem dele, passa o filme inteiro narrando o que está acontecendo. Aí, tomar uma aguinha. Abrir a geladeira. O sistema é foda, parceiro. Cara, é muito isso aí que o Silvano falou. E eu reparei, tem alguns filmes. Engraçado que o que você quer, às vezes, que precisa como um filtro interessante para você que quer assistir mesmo. Eu queria um filtro ali para buscar filme pelo tempo de duração. Não tem, mas eu acho que é proposital já não ter isso aí, que é justamente para você ficar ali rodando ali dentro e sem saber o que assistir, até assistir qualquer bosta deles lá. Você quer assistir só uma comédia rapidinha ali de 90 minutos e não tem condição, porque você não consegue decidir. Isso é foda. Eu odeio também esses filtros de... Desculpa se eu cortei alguém. Mas eu odeio esses filtros de streaming porque quando eu pesquiso um negócio lá, eles nunca recomendam o que eu quero assistir e recomendam, tipo, a coisa mais em alta deles, assim. Coloco, sei lá,
Jack Chan, e aí ele me recomenda The Rock lá, só porque é o filme mais recente. Nunca acho no começo da lista ali o filme que eu tô procurando. Se eu não digitar exatamente o nome do que tá procurando, eles não mostram. Isso é safadeza. Você falou acho que alguém comentou, acho que foi o Glauber, de assistir os filmes transformando eles em séries. Eu já tenho feito isso faz um tempão já. Começa a ver o filme seja, sei lá, um filme de 1h30. Ele nunca é 1h30 pra mim. Ele vai ser uma série de, sei lá, 4, 5 episódios, cara. Porque... Já transforma episódio de série em microsérie. É, exatamente. Tem umas coisas que eu vou fazendo isso, porque daí é tipo... tempo e sono e às vezes e uma coisa que eu aprendi com o Douglas, inclusive com o comentário dele, que é: você começou a ver uma parada, você pegou no celular já nos 10 primeiros minutos, eu nem vou terminar de assistir, cara, porque aquilo lá não vai te prender e não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Aí eu não fico perdendo tempo, sabe, assim. Aí, a não ser quando é uma indicação de alguém, assiste esse filme. Acho que o Teses, você... Tá bom. Não, você fez a ressalva certo agora. A não ser quando é uma indicação de alguém. É a ressalva do Breaking Bad, né? Exatamente. Muita gente fala, cara, aguenta até o 3º, 4º episódio que a coisa vai pegar. Né? O Teses mesmo é um filme que você me indicou lá. Eu falei, vou parar e vou assistir. Aí eu assisti. Capitão Astúcia, se eu não me engano, o Douglas também falou, esse filme é bom, assisti lá. Parei e assisti. Tipo assim, às vezes é alguma coisa que você pode, legal, mas não gostei tanto, ou não. Mas pelo menos você para e assiste, porque você tá ligado que alguém já te indicou, sabe? Mas eu tenho feito isso pra caralho, sabe? Pra caramba. Gente, temos um episódio sobre... É isso aí. Aproveitar que o Goiás saiu e ele não vai me xingar. Eu não consegui terminar de assistir Duna 2 ainda, cara. Nem a série ainda, então. Entendi. Então, aproveitar que o Goiás saiu, vai me xingar. Eu ainda não assisti Duna 2 também. Na hora que até sair o episódio, eu dou um tempo, dou um jeito de assistir. Achei que o cara ia falar assim: então, gente, na verdade eu não li o livro, né, ainda. Tipo, o cara falou que tava lendo, né? Eu não li, ele sabe, né? Eu comecei a assistir, cara. Eu tentei, mas falei, meu Deus, cara. Ele é arrastado, né? O primeiro, ele é mais... O primeiro, ele é arrastado, mas ainda assim ele é um pouco mais dinâmico ali, cara. Uhum. Eu assisti a primeira meia hora e falei, cara, e aí? Já apareceu o nome do filme, será? Porque eu não consegui nem reparar nisso. Não anda. Mas às vezes não é pra você também, né, cara? Tipo, tem essa. Porque eu comecei a ver a série do Peacemaker lá, por exemplo, a primeira temporada eu gostei muito. A segunda eu comecei a ver o primeiro episódio e falei, puta, mano, eu não vou ver. Tipo assim, sabe quando você começa a ver e você fala, puta, não vou ver. Talvez não seja pra mim agora. Né? Mas eu tô ligado que não sei, alguém de vocês falou, até o 5º episódio não é tão bom, mas depois fica bom, sabe? Foi eu que falei. Foi você? O episódio é meio arrastadão, né? Aí o 5º episódio é dedo no ouvido e gritaria. O 6º e 7º é muito bom, e o 8º, aquela quebra de expectativa assim, de quem tá esperando um padrão ali de Hollywood ali pra filme de super-herói. Eu gostei. Então, eu vou ter que ver em outro momento, assim, talvez não seja um momento, assim, mas tem essa também. Mas é isso aí, galera. Forte abraço, é nóis, tamo juntos. Muito obrigado por tudo, por somarem sempre. E tamo junto, até o próximo episódio aí, quem sabe. E já vamos propor esse episódio dos perrengues de cinema aí. Isso é legal.